Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Na Presença de Deus. Meu nome é Silvio e desde já eu desejo que a graça de Deus, o Pai, vos sejam a todos multiplicadas, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, sua família e tudo que diz respeito à tua vida. E que tudo quanto você pedir a Deus em oração, o Senhor Jesus te conceda. Este é o meu desejo para você e para todos aqueles que ouvirem, que assistirem essa mensagem, este vídeo, que Deus possa vos abençoar a todos. Você já passou por algum momento na tua vida difícil, algum momento complicado, algum momento em que você achou até mesmo que não haveria perdão para o pecado que você cometeu, para a falha que você cometeu, e você pensou até mesmo que Deus iria te lançar fora, né? O acusador, ele gosta destes momentos. O acusador que eu estou falando é o diabo, não é outro. Ele gosta de acusar as pessoas, de falar para a pessoa, para você não tem mais jeito, para você não adianta querer procurar Deus não, porque Deus não vai te ouvir. Até parece que ele tem direito de escolher quem Deus ouve e quem Deus não ouve, mas nós lutamos contra um inimigo que é invisível. Por isso que muitas vezes as pessoas elas se encontram numa situação em que, se você perguntar para ela como que você chegou a este ponto, ela fala, eu não sei como que eu cheguei neste ponto. Eu sei que eu afastei da igreja, fui afastando, e hoje estou aqui nessa situação. Porque o inimigo que nós enfrentamos é um inimigo invisível. Mas graças a Deus que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é muito maior, muito melhor, muito mais poderoso do que qualquer inimigo que nós possamos enfrentar. Hoje eu estarei trazendo para você 3 versículos da Palavra de Deus. Se encontra no Salmo 51. Nós vamos ler aqui o versículo 10, 11 e 12. Minha Bíblia já está preparada aqui. Você fique conosco até no final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai ser de muita utilidade para você, mesmo que você nunca tenha passado por este momento, mas você vai entender por que você deve ouvir esta mensagem. Diz assim a palavra de Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Essa oração de Davi, ela é uma oração de um homem que se encontrava numa situação, como eu já disse, uma situação difícil. Uma situação onde ele pensava que não havia mais, quem sabe até mesmo, uma aceitação diante de Deus para a sua pessoa. E quantas pessoas nos dias de hoje estão passando por um momento em que acham assim, eu para mim, nem Deus dá jeito para mim, porque eu estou numa situação muito difícil. Deixa eu te contar uma coisa, o nosso Deus é o Deus do impossível, e não existe nada impossível para Deus. Só para início de conversa, eu quero te dizer que não importa qual seja a tua situação, o nosso Deus é maior do que a sua situação, e Ele tem poder para poder perdoar qualquer pecado que você tenha cometido, e Ele tem poder para libertar você, te salvar e te dar a vida eterna, muito maior do que qualquer problema que você possa estar enfrentando, é a salvação da tua alma. Davi havia cometido um pecado, porque alguém pode ler na Bíblia, quando o apóstolo Paulo fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus, alguém pode pensar que ele era impecável. Davi era o homem que nunca cometeu pecado. Alguém pode pensar assim, mas não. Um dia eu ainda quero fazer um vídeo, preparar um vídeo para você a respeito desse assunto, para você entender por que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Primeira coisa que eu quero te falar a respeito desse assunto é que Davi era um homem humilde. Você quer ser uma pessoa abençoada por Deus? Seja humilde. Davi, ele era humilde. Davi, ele era temente. Ele respeitava a unção de Deus na vida das outras pessoas.
Isso é muito importante aprender, porque nós temos que respeitar a unção de Deus na vida do pastor, na vida do presbítero, na vida dos irmãos que estão do nosso lado, seja um membro da igreja, seja uma pessoa de alta responsabilidade dentro do ministério, a unção de Deus nós temos que respeitar, desde o maior até o menor, até porque em nosso meio não existe maior ou menor, todos nós somos iguais diante de Deus, com diferença apenas na função que cada um executa dentro do ministério, dentro da obra de Deus. Então, não existe esse negócio de este é maior do que aquele, não. Para Deus somos todos iguais, e isso é importante. Então, do mesmo jeito que Deus unge a uma pessoa para ser um pastor, Deus levanta e unge também uma pessoa para ficar lá na porta, recebendo as pessoas, assim como unge também aquelas pessoas que ficam lá na praça, entregando um folheto nas ruas, enfim, todos nós somos ungidos de Deus e ungidos por Deus para fazer a obra do Senhor, cada um naquilo que foi chamado. E temos que respeitar a todos e a todas também, se referindo às irmãs, até porque hoje em dia nós estamos passando um momento aí que tem tanta gente querendo apedrejar o ministério das irmãs. Deixa as irmãs trabalhar, deixa elas fazerem a obra de Deus. Irmã, não se preocupa não, se tem alguém divulgando pedra, porque você está fazendo a obra de Deus, dá graças a Deus. Porque se está jogando pedra é porque tem fruto. E se tem fruto é porque Deus está te usando. Isso é que é importante. Vamos falar sobre esse assunto também em outros vídeos daqui para frente. Este ministério tão abençoado que Deus tem usado, tanto homens quanto mulheres de Deus. Davi havia cometido um pecado, não apenas um, 2 pecados. Davi havia cometido um adultério, e não apenas o adultério, mas ele ainda mandou matar o esposo da mulher com quem ele tinha adulterado. Isso é muito conhecido, porque essa palavra ela é muito pregada no meio evangélico, e tem pessoas que, a maioria das pessoas sabem que Davi cometeu um adultério e foi, digamos assim, mandante de um assassinato. Através da mão dos inimigos, ele matou o esposo da mulher com quem ele cometeu este pecado. Quando o profeta Natã chegou para ele e o repreendeu, na hora ele aceitou a repreensão e se humilhou diante de Deus. Isso é um dos pontos que fazem de Davi o homem segundo o coração de Deus, que é aquela pessoa que aceita a repreensão do Senhor. Mas veio a cobrança, Deus estipulou uma punição para ele, essa punição veio, Deus permitiu que um filho dele, Absalão, se levantasse contra ele, tudo com a permissão de Deus para que ele pudesse ser punido pelo pecado que ele havia cometido diante de Deus. E passado algum tempo, nós encontramos aqui no Salmo 51, que Davi estava falando com Deus a respeito do perdão do seu pecado. E ele pedia para Deus para que não lançasse ele fora, que criasse dentro dele um espírito reto, que não lançasse fora ele da presença de Deus e que não tirasse dele o Espírito Santo. Uma outra coisa que ele pediu a Deus é que ele pudesse voltar a sentir novamente a alegria da salvação. E você acha que Deus atendeu as orações de Davi? Sim, Deus atendeu as orações de Davi. Ele pagou um preço pelo pecado que ele cometeu? Pagou sim. A conta veio, como os irmãos gostam de pregar nos dias de hoje, falar, né? A conta vem, a fatura vem. Então, ele pagou sim pelo erro, pelo pecado que ele havia cometido. Mas Deus não lançou ele fora da presença de Deus. Ele continuou na presença de Deus porque ele se humilhou e aceitou ser castigado pelo pecado que ele havia cometido. Então eu não sei exatamente com quantas pessoas eu estou falando e que tipo de situação essa pessoa pode estar vivendo. Mas o que Deus colocou no meu coração para essa mensagem é para aquelas pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, ou mesmo quem está na presença de Deus e cometeu algum pecado e fica naquela dúvida se Deus perdoa ou não. Deus perdoa sim o seu pecado e Deus quer a sua humilhação. Então seja humilde diante de Deus,
e aceite a repreensão do Senhor. E para você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não teve aquela atitude ou aquela oportunidade de ir na igreja, levantar sua mão para o céu e aceitar Jesus como teu Salvador, essa palavra é para você também. Que Jesus perdoe os seus pecados e te dê a bênção, te dê a cura, o milagre, a libertação, te dê a vida eterna, te dê tudo aquilo que você precisa de receber da mão de Deus. Eu não vou alongar muito neste assunto, porque eu vou pedir para o Espírito Santo continuar falando melhor em cada coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele é aquele que trabalha no coração de cada um. Eu quero deixar para você mais uma vez esses versículos, eu vou ler aqui mais uma vez, para você meditar bem nesse versículo e ver que realmente Deus tem poder para perdoar o teu pecado. Se você tiver a sua Bíblia na sua casa, procure o Salmo 51 e leia a partir do versículo 10. Você pode ler o Salmo todo se você quiser, mas eu vou ler para você aqui a partir do versículo 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração e faça uma grande obra na tua vida. Quero pedir para você que ainda não é inscrito, que você se inscreva no canal, na presença de Deus. Muito Deus tem a realizar na tua vida. Que Deus te abençoe de uma maneira linda e gloriosa na presença de Deus. Deus vos abençoe a todos.